Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, a parte A do versículo 4. Amém? Fecha teus olhos, Senhor. A palavra está lida. E nós vamos, através dessa palavra, discorrer naquilo que o Senhor colocou, meu Deus, em nossos corações, nessa série de mensagens. Para que venhamos aprender, meu Deus, como ter uma vida abençoada. Nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todas as obras contrárias. Tudo aquilo que vem do inferno, meu Deus, para atrapalhar. Tudo aquilo que vem do inferno para distrair. Se tiver algum espírito mau, Senhor, perturbando a vida de alguma pessoa que está no templo, está me assistindo ao vivo, ou quando assistir esse culto gravado, eu repreendo em nome de Jesus. Diz a tua palavra que nos daria, Senhor, autoridade sobre os demônios, e no nome de Jesus eles sairiam. Então eu estou expulsando toda e qualquer obra maligna, todo e qualquer pensamento contrário, todo cansaço excessivo, Senhor, tudo aquilo que não faz parte do nosso corpo, saia agora em nome de Jesus. Saia das casas que estão recebendo essa mensagem nessa hora. Todo espírito perturbador que estiver, Senhor, dentro dessa casa, vá embora. E essa pessoa, onde estiver assistindo esse culto, receba a paz e o poder de Deus, que é isso que eu quero que aconteça, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor. O texto que nós vemos diz assim, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Repita comigo, meu Deus já me abençoou com todas as bênçãos. O povo de Deus é tão abençoado que até quando o mal deseja vir, isso aqui é uma parte legal, não funciona. Você que tem medo de feitiço, de macumba, de olho gordo, de inveja, presta atenção nesse texto. Está em Números 23, versículos 19 e 20. Números 23, 19. É que nós combinamos hoje de sair mais rápido as coisas aqui, entendeu? Então, estou de olho lá, estou de olho em ninguém. Quem que está lá? Misael do vô, graças a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso se ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não posso mudar. Você conhece essa história? Aconteceu lá em Canaã. Antes de entrar na terra prometida, o povo de Israel derrotou uns caras lá, e tinha um rei chamado Balaque que ficou com muito medo. Por isso ele mandou chamar um cara que chamava Balaão. Balaão era um cara que mexia com magia, e um cara meio atordoadão lá. Aí ele chamou o cara e falou assim, bicho, é o seguinte, eu quero que você resolva essa bucha para mim. Aí Balaão recebeu o dinheiro do rei Balaque para ir contra Deus. Aí Balaão recebeu as profecias de Deus, mas tentou fazer mal aos israelitas. Balaão ficou conhecido por aceitar fazer mal ao povo de Deus por dinheiro. E Deus mudou tudo isso. Usou até a mula para falar com ele. Então entenda uma coisa. Se você é abençoado por Deus, ninguém muda isso. Você entendeu? Se você é abençoado por Deus, ninguém muda. Nem o feiticeiro, o adivinho, o raio que o parta lá, ele viu. Nisso daqui, a gente vê bem uma... Como é que fala o bagulho? A gente vê bem uma oferenda, né? O cara recebeu lá um pago, né? O demônio personalizado na vida de Balaão recebeu um pago para vir contra o povo de Israel. Então, se alguém já mandou matar uma galinha para você, mandou acender vela encruzilhada, esquenta a cabeça, meu filho. Se você está com Deus, nada vai chegar na tua vida. Amém? E a bênção que Deus prometeu lá, que nós lemos no primeiro versículo, não vai mudar, porque a bênção está determinada e vai acontecer na tua vida. Amém? Então agora a gente vai começar a pregar. Foi só uma introdução para você entender o que eu vou falar. É tudo sobre o coração. Nessa primeira mensagem que nós vamos falar. Quero convidar você a acompanhar pelo telão. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julguem para vocês não serem julgados.
Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Amém? Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38. Diz assim: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a todos vocês. Pois a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Entendeu isso? Alguma dúvida sobre isso ou não? Nenhum. O ato de dar começa na atitude do coração. Tudo tem a ver com a essência do que damos, como entregamos a Deus. A adoração é uma entrega, é uma livre oferta, é doação de amor. É uma resposta ao Deus que tem dado por nós, um ato de relacionamento com Ele. Está escrito em 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Agora uma simples pergunta que eu quero deixar para nós, nesse começo de mensagem. Você leu alguma palavra relacionada com dinheiro nesses 3 textos? Você que está na internet aí, pode entrar lá no chat da página. E você viu falar de dinheiro? No contexto aqui é julgar ou não julgar. Novamente a palavra dinheiro não aparece nesses versos, mas muitas vezes quando lemos o versículo 38, dele será dado, pensamos logo no dinheiro. Porque quando ouvimos dar, fazemos associação às finanças. Como poderei pregar sobre a graça e não falar em dar? Até porque Deus tanto amou o mundo que Ele deu o seu Filho. O que nós vamos falar nessas 7 semanas está relacionado, aliás, como nós sempre temos pregado aqui, né? Está tudo relacionado à palavra de Deus. O interessante é como nós queremos entender a palavra, ou como nós não queremos entender a palavra. Amém? Mais uma vez eu coloco em xeque a sua escolha, a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de tomar decisões. A sua liberdade de entender que a palavra de Deus é o princípio das nossas vidas. Ou como pode pregar sobre casamento e não falar de entrega? Porque num casamento não funciona se o cônjuge não se doa um ao outro. Está no sentido de dar a vida, dar alegria. Por isso essa mensagem se aplica a toda a sua vida. Porque toda entrega começa com o coração. Justamente por essa razão que veio essa mensagem nesse livro. Amém? Quem ama e não consegue se doar? Não tem como. Presta bem no que Jesus fala. Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Algumas pessoas dizem que a igreja está atrás do dinheiro. Eu digo que a igreja não, mas Deus está atrás do seu coração. Entenderam isso? Tem que ir entendendo, para não deixar Satanás mexer com o teu intelecto. Deus está atrás do teu coração. Ele sabe que o seu dinheiro mostra onde está o teu coração. Existe uma conexão entre o nosso coração e o nosso bolso. Por isso, em outras palavras, se Deus tem acesso à minha carteira, Ele tem acesso ao meu coração. Olha que interessante. Por exemplo, se você aplica dinheiro na bolsa, você desenvolve o hábito de acompanhar o desempenho financeiro da bolsa. Você não fazia isso com tanto afinco, mas depois que você aplicou, você colocou seu dinheiro lá, você fica preocupado com o seu dinheiro. Você quer o seu coração no reino de Deus? Coloque o seu tesouro também no reino de Deus. Mateus 6, 21. E disse Jesus: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Repita comigo. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Creem na Bíblia? São esses detalhes que nós gostamos de explicar bem para você. O padrão é Cristo, Ele é o nosso modelo, nosso desejo de nos tornar semelhante a Ele em tudo. Presta bem atenção
nessa parte aqui, que é muito interessante, dados que você pode ampliar o seu conhecimento. A palavra crer é usada na Bíblia 270 vezes. A palavra orar, 371 vezes. A palavra amor é usada 714 vezes. A palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. Por que Deus quer que aprendamos a ser generosos, abertos e entregadores? Porque o maior ensinamento de dar veio de Deus. Acho que alguns domingos atrás, aí nós estava falando sobre isso. Deus deu ao filho dele para nós. Deus deu 10% ou 100%? Jesus, quando estava aqui na terra, deu 10% ou 100%? 100%. E ele não está te pedindo 100%. Olha que interessante. Esse é o cerne dessa mensagem. É uma questão do coração. Nos versos que lemos nos evangelhos se fala em julgamento, condenação, perdão, doação. Você receberá de volta aquilo que você entrega. Portanto, como desenvolver um coração generoso? Como é que a gente pode chegar nisso? Obedecendo e praticando as Escrituras. E você há de convir comigo que é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje em obedecer a palavra. Aliás, nós estamos em um mundo de uma complexidade tão grande, socialmente falando, que hoje um dos maiores problemas que eu vejo empresários enfrentando, pessoas enfrentando, aqui na igreja eu enfrento muito nisso, é a pessoa obedecer aquilo que você está pedindo para ela. Geralmente, em uma empresa, você recebe uma ordem de alguém da hierarquia superior a você. Você tem a coragem de falar assim, eu vou fazer do meu jeito. Quantos de nós que já não passamos por isso? A pessoa pede para você, viu, faça tal coisa para mim. Ó. Por exemplo, pega essa câmera, põe ela aqui no meio. Não, mas eu acho que ela é melhor aí, viu? Mas você não recebeu uma ordem para pôr no meio? Ponha no meio, você ganha para obedecer, você não ganha para fazer. O dia que Deus quiser que você faça o que você acha, Deus te coloca numa posição que você manda. Se Deus não te colocou nessa posição, obedeça, porque você nunca vai chegar a mandar se você não souber obedecer. Você está lá na tua empresa faz tantos anos e você não muda. Você já fez curso, ninguém parece que enxerga o que você está fazendo. Você não está sendo obediente. Porque quando você obedecer, os olhos de quem estão acima de você se voltam para você. E a desobediência faz com que os olhos não se voltem para nós. Aí a gente fica tanto tempo numa empresa, a gente não progride, as coisas não melhoram. Aí se você é empresário, você também tem uma série de regras para você seguir. Aliás, a regra está dentro do nosso contexto de vida. E muitas vezes nós não aceitamos isso. Eu vou trabalhar por conta que ninguém manda em mim. Você é um mentiroso, cara. Você desculpa, você está alucinado com as coisas. Todo mundo manda em você. O governo manda em você. A tua empresa não é tua. Você acha que a casa que você tem é tua? Fica 5 anos sem pagar o IPTU para você ver. Você acha que o carro que você tem é teu? Fica 1 ano sem pagar o IPVA e pega um comando com a Receita. Secretaria da Fazenda. Um dia, aqui na Castelo Branco, a gente sempre está em São Paulo, voltando, tinha um comando com o carro da Secretaria da Fazenda Estadual. Aí eu impliquei com aquilo, né? Liguei para o meu irmão, ele estava trabalhando ainda na polícia. Falei, por que? Ele falou, cara, a polícia militar não tem autoridade para prender teu carro por causa do IPVA atrasado. Porque o IPVA você deve para o Estado. A gente tem que prender quando o documento está ruim, né? Está em atraso o licenciamento. Mas o IPVA, se for a Secretaria da Fazenda do Estado, ela pode prender, porque daí você deve para o Estado. A pessoa certa pode prender você. Então você também não tem carro. A gente paga caro. Vamos lembrar do IPVA? A gente paga... Não vamos falar de política hoje eu não quero falar sobre isso. Mas então tudo a gente tem que obedecer. E muitas vezes nós não nos conscientizamos disso com as coisas espirituais.
Porque quando chega nas espirituais, aí que o negócio fica ruim. Porque quem nos ensinou, nos deixou escrito. E nós hoje temos uma tendência de não fazer o que a Bíblia pede para que façamos. Deus fez a terra rica. Não precisava haver pobreza e nem miséria. Isto veio à terra pelo coração pecaminoso e egoísta do ser humano. Presta atenção. Após a queda, o plano perfeito de Deus abençoou a terra, abençoando a todos nós. Uma terra tão rica que nem nós temos. Por que tem miséria? Por que tem gente passando fome? Você acha que Deus fez isso? Você acha que Deus tem prazer de ver aquelas crianças na África? Não vamos na África, não. Você acha que Deus tem prazer de aqui no Brasil, nas periferias das grandes cidades, pessoas morando mal? Morando em beira de rio, em beira de córrego, toda vez que dá uma chuva mais forte, aí culpa a chuva. Não, porque a chuva veio, viu? Não sei se você lembra. Bom, hoje também não estou ensinando mais nada nessas escolas, né? Mas nas aulas de geografia, o rio, ele tem um lado do rio que se chama banhado. Ali é para quando o rio transbordar, porque pode ser que tenha mais chuva, ficava ali, depois secava, o rio voltava no seu leito normal. A ganância humana é tão grande que nos vende terreno na beira do rio. Só que ninguém lembrou que ninguém tem comporta, né, para controlar a água da chuva. Aí põe a culpa em Deus. Gostaria de compartilhar com todos nós, nessa manhã, 5 princípios que precisamos aprender, extraídos do texto da palavra de Deus. Presta bem atenção em Deuteronômio capítulo 15. Primeiro versículo 4 e 5, depois versículos 7 e 8. Acho que é uma antes dessa daí, Mané. Mané não é... Quem que está lá mesmo? Israel. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Eu estou lendo em Deuteronômio. Aí, achou. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está lhe dando como herança para que delas tomem posse. Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e coloquem em prática toda esta lei que hoje estou lhe dando. Deuteronômio, versículo 4 e 5. Agora o 7 e 8. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está lhe dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e empreste-lhe liberalmente o que ele precisar. Amém? Está na Bíblia? Já tinha lido isso? Provavelmente não, porque tem texto longo na Bíblia que não interessa para nós. Principalmente se a gente pega e não está falando aqui que o Senhor te abençoe, o Senhor seja sobre ti. Quando a gente vê um contexto que não é aquilo que a nossa mente quer ler, a gente não lê. Ainda bem que aqui ninguém faz isso, graças a Deus, né? E nem quem está nos assistindo. Talvez lá na Sibéria alguém faça isso que não está. Mas deixa a Bíblia aberta num texto bíblico. Geralmente, Salmos 23 e Salmo 91 são salmos campeões de salas. Hoje tem menos Bíblia nas casas abertas, né? Antigamente tinha mais. Você chegava numa casa, sempre uma Bíblia aberta. No salmo, a folhinha estava até ressecada. A pessoa, de vez em quando, poderia tirar o pó, né? Mas nem o pó tira, fica naquilo lá. Então, presta bem atenção. A palavra de Deus fala que não era para haver pobre nenhum, para nós não endurecermos o nosso coração e emprestar o que as pessoas precisam. Amém? Sua vida abençoada começa com a atitude do seu coração. Dentro desse contexto. Eu vou falar sobre as 5 coisas. Um coração egoísta, um coração ansioso, um coração generoso, um coração agradecido e um coração primiciador. Aprenda como lidar com um coração egoísta. Vou ler em Deuteronômio agora, capítulo 15, versículo 9. Presta bem atenção.
Isso. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar ao Senhor contra você e você será culpado pelo pecado. Toda vez no 7º ano, no costume judeu, era o ano do perdão. E tinha pessoas que não queriam perdoar. De repente emprestou a terra para o cara plantar, emprestou um dinheiro para o cara, emprestou um dinheiro para o cara usar e uma terra para o cara plantar, o cara não conseguiu fazer, tinha que fazer o acerto para não ficar carregando coisa nas costas. Se você não quisesse perdoar, a pessoa ia até o sacerdote para apresentar a Deus as causas. Seria como seria assim, um tribunal de consenso hoje. Senhor, eu peguei o dinheiro lá emprestado porque tinha alguém da minha família que estava doente. Eu não consegui recuperar esse dinheiro porque esse ano a lavoura foi fraca e o irmão não está querendo me perdoar. Aí Deus ia julgar você, se você estava certo ou se você estava errado. Ainda bem que hoje está acabando. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Eu li um texto do Velho Testamento e eu fiz questão de ler um texto do Novo Testamento. Nesse ensino só tinha Velho Testamento, mas eu quis trazer o Novo para não deixar nenhuma margem para aqueles, eu vou ser educado, para aqueles chatos que estão me assistindo agora, não falar que todo o ensinamento que a igreja trouxe estava baseado no Velho Testamento. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Não contente com esse versículo, eu fui em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Porque o amor, 13:5, seja os vossos costumes sem avareza, contentando-se com o que você tem. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Lá no começo, Deus avisava para o cara, bicho, se o cara deve para você, fica de boa. Chegou no ano do perdão, se a pessoa não conseguiu pagar a dívida, perdoa ela. Porque Deus vai, porque a intenção era que Deus suprisse a tua necessidade. Perdão. Deus não queria que você tomasse prejuízo. Deus não estava falando para que se você perdoasse o teu irmão, você iria deixar de... Deus iria abençoar a tua terra, as tuas coisas, os teus negócios, e você recuperaria aquele dinheiro para você não ter nada contra ninguém. Olha o tamanho da grandeza de Deus, porque tudo que tem na terra é de Deus. Então se você ajudou alguém, porque lá nos versículos 3 e 4 e 7 e 8, ensinou a ajudar as pessoas. Ensinou a dar às pessoas. E se você desse e a pessoa não conseguisse te devolver por uma justa causa, Deus iria te abençoar e você não iria perder. Mas como as coisas das nossas vidas entram em nossas mentes, no Novo Testamento fala assim, não, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. A pessoa emprestou, a pessoa ajudou, a pessoa deu, ela esperou receber, não conseguiu receber, pronto, já ficou endemoniado. Parou de crer em Hebreus 13:5, não te deixarei nem te desampararei. Egoísmo é uma doença aos olhos de Deus. No contexto judeu, todas as dívidas eram canceladas a cada 7 anos. E aqui Deus está alertando o seu povo para que não se pagarem. E isso seria uma... Deus está alertando ao seu povo para não se apegarem a isto e serem generosos como Ele é. Porque Deus criou o dar. Você acha mesmo que Deus precisa do seu dinheiro? Deus criou o dar para o nosso bem, porque o dar tira o egoísmo do nosso coração. Em Gálatas 5:20, o egoísmo está relacionado com o fruto da carne. Onde entra contendas, onde entra avareza, onde entra
dissoluções, iras. Tudo isso o egoísmo traz ao nosso coração. E Satanás está querendo mais que o nosso coração seja egoísta. E aqui também não fala que você é obrigado a dar nada para ninguém. Nesse primeiro contexto, era um ensinamento para o povo judeu, não estou falando que é para nós hoje, era um ensinamento para o povo judeu, que se você emprestasse para alguém no 7º ano, era lei. Você tinha que perdoar, porque Deus iria cuidar da tua vida, você não iria perder. Deus iria suprir as tuas necessidades, como fala aqui no Novo Testamento. Deus não iria te desamparar. Você não iria perder, mas de repente a pessoa não conseguiu pagar por uma questão justa. E aquele que não pagasse por uma questão de sem vergonhice também seria punido por Deus. Porque Deus era o equilíbrio de todas as coisas. Qual que é o nosso grande problema? Que Deus deixou de ser o nosso equilíbrio. Porque hoje nós agimos da vontade da nossa carne. Segunda coisa, aprender a lidar com o coração ansioso. Deuteronômio capítulo 15, versículo 10. Dá-lhe generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo o que você fizer. Amém? Dá-lhe generosamente, sem relutância no seu coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo o que você fizer. Vamos para o Novo Testamento, falando sobre um coração ansioso. Mateus 6,34, parte A do versículo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Por que a gente traz isso em nossas vidas? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos ao dizimar e a ofertar é justamente a ansiedade. Aí você fala assim, eu tinha até vontade de dar mais para Deus, mas e se fazer falta? Na oferta. No dízimo, a pessoa fala assim, mas eu acho que se eu der 10% é muito. No decorrer dessa série de mensagens, depois nós vamos falar sobre o dízimo. Mas o grande problema do coração ansioso é esse. Se eu der meu dízimo, vai fazer falta para mim. Se eu der a oferta, ela vai fazer falta para mim. E a Bíblia te ensina a dar generosamente, sem relutância no seu coração. Pois por isso o Senhor teu Deus o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. Deus pode abençoar você em tudo que você fizer, se você for generoso em dar. Se você não for generoso em dar, Deus não vai te matar, Deus não vai te condenar. Deus apenas fica impedido de poder te abençoar mais do que você poderia fazer. Você percebeu que tem muita gente que se cansa com o dinheiro? Tanta preocupação, tem gente que infarta. Porque ele está controlando o dinheiro dele. E ele sabe como ele perde, ele sabe como ele ganha, porque o Senhor não está abençoando as suas coisas. Porque a palavra de Deus fala assim para você, não fique inquieto. Deixa amanhã para depois, amanhã é amanhã. Se preocupa com o dia de hoje. E lembra que eu venho pregando muito sobre isso. Precisamos entender que essa é uma questão do coração, onde o egoísmo nos ataca antes de ofertarmos algo. E a ansiedade nos ataca depois. Um coração egoísta não quer dar. E quando você dá, depois você fica pensando assim, meu Deus, mas e se eu der vai me faltar. Você ficou preso. Presta atenção nisso. Entre o passado e o futuro, você está preso no presente. E uma das maiores coisas que pode acontecer na nossa vida espiritual, uma das piores coisas, presta bem atenção nisso, uma das piores coisas que pode nos acontecer na vida espiritual é um presente mal resolvido. O dia mal resolvido.
Se você tiver o seu dia preso ao passado, você vai ficar uma pessoa depressiva. A pessoa te faz uma proposta nova de emprego, um dia você não foi feliz em uma troca de emprego, aí você fala, não, mas se eu fizer, eu vou me ferrar de novo. Aí você fica preso. Um dia mal resolvido, você fica ansioso para o dia de amanhã. Porque Satanás, ele conseguiu articular as coisas para cancelar o teu dia a dia. Porque quem é casado, se você não trata bem a tua família hoje, sabe por que tem muita gente em asilo? Porque não tratou bem a família no dia a dia. Viu? Presta atenção. Eu não tenho dó de quem mora em asilo. Nenhum. Eu não gosto de ir a asilo. O Gil. Isso não é coisa da Bíblia, isso é coisa da minha vida pessoal. Eu não gosto de ir a asilo. Chega lá, você ouve certas histórias que você fica com dó da pessoa lá. Nossa, um velhinho hoje aqui desamparado. Tem filho que é médico. É toda essa história. Tem filho que é engenheiro. Tem filho que mora em Londres. Tem filho que mora em Paris. Tem filho que mora em São Paulo. Tem filho que mora em Araçoiaba da Serra e não vem ver o pai. Aí você vai lá, coitadinho do velhinho, né? Chora com ele. Você viveu o dia a dia com ele? Hã? A vida é feita de decisões. E quantos pais que espancaram filhos? Eles não corrigiram filhos, porque filho se corrige. Primeiro você é o exemplo. Você dá o exemplo de não ser mentiroso, né? Um monte de coisa. Não vou falar sobre família hoje. Aí teus filhos vão crescer. Quando precisar, que ele não entendeu, aí você desenha. Né? Aí você desenha. O desenho em casa era vara de marmelo, cinta, essas coisas que a minha mãe desenhava para a gente lá. E desenhou bastante. Né? Saiu tudo filho bom. Eu sou uma bondade. Entendeu? Mas espancamento produz raiva. E a raiva produz o fim da vida daquela pessoa no asilo. Tem gente que não suporta viver com as pessoas, porque foram pessoas más. O que fez? O dia a dia daquela pessoa foi ruim. E Satanás conseguiu infiltrar isso na nossa sociedade. Quando nós temos um dia ruim, nós não plantamos nada. E desculpa, a Bíblia nos ensina que tudo está relacionado ao que você planta, você colhe. Prestou atenção nisso? Você prestou atenção que Satanás fica te perturbando para você não dar? Porque ele sabe que se você dá, o Deus do céu não mente. Nós lemos lá no começo dessa mensagem, ele não se arrepende. Se ele falou que ia te abençoar, ele não vai te abençoar? Vai te abençoar. Por que não está abençoando? Porque nós não estamos no padrão. Porque nós não estamos cumprindo o protocolo. E você pode viver assim, viu? De boa, velho. Pode viver do jeito que você quer. Não estou aqui para te impor nada. Eu estou aqui para te ensinar. Se você viver nos padrões de Deus, a bênção na tua vida será maior. É simples. É simples. Por exemplo, você já doou uma quantia importante ou investiu em algo que posteriormente quebrou? E o inimigo se levantou contra você, te dizendo que se você não deveria ter doado isso, e trouxe aflição para o teu coração? Quando devolvemos a Deus algo que é dele, esse aqui eu acho que eu não pus aí. Salmo 24:1. Eu pus aí, não pus, né? Salmo 24:1. Pera aí, deixa eu ler aqui para vocês. Eu achei muito interessante isso. E tinha sublinhado aqui, mas eu acho que eu não passei para ele. Salmo 24, versículo 1. Presta bem atenção. Quando devolvemos a Deus algo que é dele. Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Quando você devolve o dízimo a Deus, você está dando a ele algo que é dele. Porque se a terra não produzisse, nós não teríamos o que receber. Fez essa associação?
Por isso não devemos trazer aflição e ansiedade no nosso coração na hora de entregar algo que estamos entregando para Deus. Porque nós estamos apenas devolvendo aquilo que já era dele. Porque tudo o que se comercializa na face da terra é proveniente da terra. Tudo. O que você pegar, você pega aí uma matéria-prima, você pega um refletor desse aqui. Ah, eu sou vendedor de refletor. Começa a fazer o trabalho das matérias-primas, isso daí. Da onde veio? Da terra. Então, quando você for devolver a Deus, não deixe nem que a aflição, nem que a ansiedade. Não fique ansioso porque você entregou e não fique preocupado porque você entregou. Porque você está entregando tudo na mão daquele que é dono de todas as coisas. Amém? Terceira coisa, desenvolva um coração generoso. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 15, versículo 14. Dá-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dá-lhe conforme a bênção do Senhor, o seu Deus, tem te dado. Deuteronômio capítulo 15, versículo 14. Em Mateus 5, 42... diz assim: dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Presta bem atenção. Deus quer que sejamos generosos, porque nós nascemos egoístas, mas Deus quer nos transformar. No critério de Deus, sempre será proporcional ao que Ele já nos deu. Quem é pai ou mãe aqui sabe bem dessa verdade. Uma das primeiras coisas que queremos ensinar aos nossos filhos é compartilhar as suas coisas. Compartilhar os seus brinquedos. Essa não é uma tarefa fácil, porque as crianças nascem egoístas. Alguém aqui já viu criança, você recebe uma visita lá na tua casa e os filhos têm quase a mesma idade. Aí o filho da tua visita entra no quarto do teu filho e pega um brinquedo do teu filho. Deselegantemente o menininho prega a mão na orelha do outro e vem o menino, ai, apanhei. Aí, que vergonha, eu não te ensinei a fazer isso. Você quer ver a ruindade de um ser humano? Presta atenção numa criança. Estou cansado de te falar, uma criança nova, uma criança de colo, com X meses, ela aprende a beijar. Mas antes de beijar, ela aprende a bater. Ela aprende a bater. Pode prestar atenção, quem está com criança pequena aqui, 5, 6, 7 meses, ensina a beijar, a criança vem no teu rosto, cheira. Para dar um estralinho demora, mas para pregar um tapa na tua cara é rapidinho, filho. Então nós somos egoístas, nós somos ruins. E essa natureza ruim nossa, ela tem que ser mudada. Deus olha para os seus filhos adultos e pergunta: quando você vai crescer e ser generoso como eu? Tem um provérbio popular antigo que diz assim: o que eu guardei, eu perdi. O que eu gastei, eu nunca tive. O que eu doei, eu tenho de volta. O dinheiro é o testemunho mais rigoroso da sua fé. A generosidade não é apenas suprir a necessidade do povo de Deus, mas também é ser abundante no compartilhar das muitas graças que Deus deu às pessoas. Quarto, já vamos terminar. Desenvolva um coração agradecido. Nós vamos ler em Deuteronômio capítulo 15, versículo 15. Lembre-se que se você for escravo no Egito, que o Senhor, o teu Deus, te redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Você havia sido escravo lá no Egito e Deus te tirou de lá. E no versículo 36 de João 8 diz assim: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor, nesse ensinamento, vai nos ensinar a nos libertar do egoísmo e da ansiedade. Precisamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou
que sem Jesus Cristo nós não éramos nada ou não tínhamos nada. Presta atenção no que está escrito em Deuteronômio 15, 18. Não se sinta prejudicado ao libertar seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Você está se sentindo prejudicado, ofendido, ferido? Libere. No 7º ano eles libertavam o escravo, perdoavam a dívida. Mas ele esqueceu na hora dele libertar que aquele escravo lhe deu muito lucro. Porque talvez alguns não tinham nem pagamento, mas o que ele comia era infinitamente menos do que se você tivesse um funcionário contratado. Então, quando você se prende a essas coisas, a gente se sente ofendido, ferido e prejudicado. Isso tudo por causa da ansiedade e tudo isso por causa do egoísmo que nós temos dentro de nós. O quinto e último ponto, desenvolva um coração primiciador. Vou ler em Deuteronômio 15, do 19 ao 21, que diz assim: separe para o Senhor teu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosqueie a primeira cria das suas ovelhas. Se o animal tiver defeito, ou for manco ou cego, ou tiver algum outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Quando Deus recebia a primícia de tudo que era o melhor, quando Ele nos criou a primícia das suas criaturas. O melhor que Deus podia criar está em você. Dê primeiro ao Senhor, porque ninguém ganha de Deus. Deus merece o melhor, o nosso primeiro. Amém? Fica de pé nessa manhã. Diante de tudo isso que nós conversamos nesses 40 minutos, queria que você chegasse a uma conclusão. Quando você lida com o egoísmo e com a ansiedade, e você consegue vencer eles, você desenvolve um coração generoso, agradecido e primiciador. Um coração de primícias. Presta atenção nessa frase, eu acho que tem até lá em cima. Você não dá para ser abençoado pelo Senhor. Você dá porque você é abençoado pelo Senhor. Está lá. Você não dá para ser abençoado pelo Senhor. Você dá porque você é abençoado pelo Senhor. Então de hoje vamos tirar algumas lições. Dízimo a gente devolve para Deus, a gente não paga dízimo. Porque para você trabalhar, você tem saúde. A saúde quem te dá é Deus. O que você ganhou, se você fizer uma análise crítica da coisa, toda a matéria-prima saiu da terra. Em Deuteronômio 28:3, para a gente terminar, vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo. Quero terminar essa primeira série, que tudo vem do coração, dizendo assim para você: nós seremos abençoados em tudo o que nós fizermos. Coloca a mão na altura do teu coração.